Olá, meus irmãos, boa noite. Que a paz de Jesus ela se faça presente junto a cada um de nós nesse momento, nos dando a oportunidade, de podermos nesse instante, nesses minutos tão maravilhosos, onde nós convidamos Jesus para estar junto a nós, onde nós procuramos sair de nós e sentir a pureza, o acolhimento deste momento onde as energias se entrelaçam, onde nós que procuramos sermos cristãos, esse instante é um momento em que nós procuramos assim, através da comunhão, deste evangelho, desta oportunidade bendita, podemos refletir sobre a bondade de Deus. E partindo desse princípio, a podermos sentir e perceber a bondade de Deus junto a nós, nessa noite nós vamos buscar refletir algo muito maravilhoso, que está contido no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde vem com o título Bem-aventurados misericordiosos. É um tema abordado neste capítulo do Evangelho que nos consola, que nos fortalece e que nos dá a certeza daquele que realmente busca compreender no profundo da alma este ensinamento de Jesus, de que todos nós seremos acolhidos pela mão divina do Criador, seremos compreendidos, se bem compreendermos a maleza, as deficiências, as fraquezas daqueles que nos encontramos pelo caminho, daqueles que estão à nossa volta. E é bem por isso que nós vamos buscar refletir algo muito importante dentro deste capítulo do Evangelho, Bem-aventurados misericordiosos. Porque Jesus nos ensinou que nós deveríamos ser misericordiosos para com os outros. A própria oração do Pai Nosso, a qual nós deixamos sair de nós todos os dias, em que nós dialogamos com Deus, lá nós pronunciamos: Pai, tenha misericórdia de mim. No momento, desde que eu seja misericordioso com o outro. Então, quando eu falo desta forma, quando eu realmente compreendo e deixo com que essas palavras fluam de mim, com amor, com clareza, eu reconheço em Deus, meu Pai, Pai de toda a humanidade. Reconheço que todos que estão junto a mim nesse instante, todos que foram criados pela mão do meu Pai Criador, são meus irmãos. E eu peço, através da oração do Pai Nosso, Pai, me perdoa, à medida em que eu perdoe aqueles que nos ofendem. Então eu próprio estou dizendo, estou me comprometendo com Deus, pedindo a Ele que me perdoe à medida em que eu perdoar aqueles que me ofendam. E por que é que eu digo isso? Precisamos bem compreender isso. A partir do momento em que eu vou buscando através do conhecimento do Evangelho de Jesus, em que o Evangelho passa a fazer parte do meu dia, dos meus pensamentos, das minhas atitudes, eu vou inteirando a Ele e vou colocando Ele em todas as minhas ações. Então, eu sei
que o Evangelho de Jesus, que está contido a oração do Pai Nosso, eu devo perdoar. E quanto mais eu busco compreender o perdão das ofensas que me chegam, mais eu serei perdoado. Por que mais eu serei perdoado, meus irmãos? Porque na própria oração eu digo: Pai, me perdoa, à medida em que eu perdoar as ofensas que me forem direcionadas. Então, eu quero bem relacionar a cada um de vocês assim, que o meu perdão só depende de mim. A partir do momento em que eu bem compreender, em que as pessoas erram, não porque elas querem, porque está dentro delas esse desejo de errar, de ferir, de praticar o crime, de destruir as pessoas, que o mal vai alimentando nelas assim. Elas agem assim porque ainda não compreenderam o que é que Deus quer de cada um de nós, o que é que Deus espera dela. E eu bem posso perguntar isso para mim. O que é que Deus espera de mim aqui na terra, em meio a todas essas malezas? O que é que Deus quer que eu faça? E quando eu me introduzo, quando eu me aprofundo na essência, na água viva do Evangelho de Jesus, e chego neste capítulo onde fala da misericórdia, aí, trabalhando este ensinamento em mim, eu vou perceber que o mundo onde nós conhecemos que é um mundo de provas e expiações, onde o mal reina, aonde as atrocidades, os crimes, a todo instante, ele se faz presente, a partir do momento em que eu me introduzo por completo, eu me deixo ser consumido por essa energia benéfica, amorosa, das leis divinas, do amor do Criador, eu passo a compreender que mesmo estando aqui, mesmo vendo e sentindo toda essa tormenta, eu estou na casa do Criador, na casa de Deus. E eu posso fazer a diferença, compreendendo que somos almas doentes, necessitadas da grande misericórdia divina. E que eu posso ser essa parte da misericórdia divina. Eu posso ser parte desse halo de amor que parte do Criador e chega até nós. Por que que eu vou perceber isso? Porque quando eu começo a entender as pessoas, que somos almas doentes, necessitadas, desequilibradas, desarmonizadas, de um pretérito em que nós estagiamos no período primário da nossa criação, na animalidade, e hoje estamos aí, espíritos aspirantes de ser uma grande luz do Criador, eu bem posso entender que eu posso primeiramente vencer em mim estas malezas, procurando bem compreender aqueles que ainda me ofendem. Por quê? Porque nós bem sabemos que a doutrina espírita nos ensina que todo aquele que me toca e que me faz brotar os ressentimentos ainda está muito forte em mim. Então, toda ofensa que desperta em mim, ela ainda vive em mim. Então, devemos partir de um princípio assim. Toda a cura dos males está em mim. Então, eu devo fazer o quê? Entender, compreender aquele que me ofende.
E diante disso, eu preciso saber que todos os momentos, o Criador, ele trabalha em mim. A energia que cria, que alimenta todo o cosmos, que alimenta a natureza, que alimenta todos os seres vivos que existem aqui, trazidos pela mão do Criador. Essa energia, ela entra, passa em mim, sai de mim e vai girando no universo, no cosmos, alimentando. Então ela vai fazendo esse trabalho em mim. Então se eu, que também sou uma alma necessitada do grande amor de Deus, preciso entender isso. E quando eu passo e começo a entender isso, essa energia vai trabalhando em mim. Ela vai trabalhando a grande cura da alma. E ela vai jogando para fora todas as malezas existentes aqui dentro, para que a alma pura possa voltar ao Pai. E aí é naquele momento em que estas enfermidades que lá estão lá dentro, essa dureza em não aceitar a grande transformação, elas começam a fluir no corpo físico. E aí vem as doenças, em que muitas vezes nós procuramos os médicos da terra, tomamos medicamentos e elas não curam, porque esta cura, ela está lá dentro de nós. É a cura da alma, do seu interior. E é do grande remédio da cura da alma, é o trabalho do perdão. E muitos de nós acreditamos que o perdão é para aquele que nos ofende. Engano. Estamos muito enganados nessa questão. O perdão é a cura para nós. Eu quero dizer que todo mal, toda ofensa que chega em nós, ela não vai ser curada naquele momentinho ali, não. Ela é preciso ser trabalhada em nós. 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 6 meses, 1 ano. Porque nós precisamos digerir tudo isso. Porque ela realmente, ela mexeu com nós. Ainda não somos almas prontas a receber o impacto da ofensa e naquele mesmo instante elas irem embora. Isso são com as grandes almas, os espíritos que já estão estagiando em algo de uma luz maior. Nós ainda precisamos assimilar tudo isso, procurar entender. Puxa vida, esse mal, essa ofensa me desestruturou, me desequilibrou. Então, se eu não quero isso para mim, eu preciso bem compreender na minha mente, no meu psiquismo, nos meus pensamentos, que isso deve parar por aqui, não deve seguir o caminho. Então, a única forma disso é o perdão. E muitos de nós dizem assim, se condenando a si próprio: eu não perdoo, eu não sei perdoar. Quem deve perdoar é Deus. Deus deve perdoar. E ele está certo. Deus perdoa sim. Mas a tua alma é que deve elaborar todo esse perdão. Não diga que somente Deus, porque quem diz isso é quem não quer perdoar, é quem quer se vingar. Diz desta forma. Então, meus irmãos, precisamos entender assim: o mal é algo que ainda existe no mundo, existe dentro de nós, pela ausência do amor de Deus. A partir do momento em que nós permitimos que Deus viva em nós, que Deus nos alimente e que nós possamos nos alimentar do Criador, e esse alimento flua de nós, alimentando todos aqueles que estão à nossa volta, nós vamos perceber que encontramos a grande cura para o mundo, encontramos a grande cura para cada um de nós. E aí sim nós vamos bem compreender a oração do Pai Nosso. Aquele momento em que nós dizemos assim: Pai, me perdoa, à medida em que eu perdoar aquele que me ofende.
Aí eu já estou saindo de mim, saindo da grande animalidade e buscando o grande éter do Criador, que é Deus, na grande luz que é Jesus. Tá certo, meus irmãos? Então, que Deus proporcione a cada um de nós a grande oportunidade nesse ensinamento do Evangelho de Jesus, que não cabe a nós criticarmos. Nós devemos ser caridosos, benevolentes, indulgentes para aqueles que nos ofendem, para aqueles irmãos que nós encontramos no caminho, nesta longa caminhada que nós temos que trilhar de volta a Deus. E o perdão, a misericórdia, é o grande remédio da humanidade. Tá certo? Espero ter colaborado com vocês nesta noite, nesta questão do perdão, que a grande cura está em nós. Nós somos a cura do mundo. Certo? Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe mais uma vez e proporcione a cada um de nós a oportunidade bendita de encontrar a grande luz, que é Deus. Muito obrigado.